Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Enganando ou sendo enganados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 9, versículos do 3 ao 6. Josué, capítulo 9, versículo do 3 ao 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos pela revelação da tua palavra, Senhor. Em nome de teu Filho amado, aqui estamos com nossos corações abertos, Senhor, dispostos a receber de ti, Senhor, a palavra que vem do teu coração e não do meu. Em nome de Jesus, abra o nosso discernimento, Senhor, para que possamos desfazer em nossas vidas o engano que o inimigo tem colocado. Venha, Paizinho, e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu lhe pergunto: você já logrou alguém alguma vez usando de algum estratagema para enganar? Ou então você já foi enganado alguma vez por alguém que se chegou até você parecendo uma ovelha e era um lobo disfarçado? Você ajuda, chega muitas vezes até a se prejudicar, e depois descobre que em vez de ovelha, você estava tratando com um lobo disfarçado. Já aconteceu isso com você? Olha, comigo já. E é muito triste. E você fez o quê? Você fez um acordo, você fez um acerto, você fez um voto com a pessoa, você concordou, você cumpriu ou não cumpriu com o compromisso assumido? O que significa ser enganado? Fui olhar no dicionário do Aurélio. Por um raciocínio ou argumentação traiçoeiramente falso, ser tragicamente atraído, engodado. O que significa isso? Engodado, engodo, como rato a comer queijo envenenado. Você bota um pedacinho de queijo na ratoeira, tem queijo envenenado, ou está na ratoeira, e atrai, engana. É isso, ser enganado é isso, ser enrolado
etc. Isso é ser enganado. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, nos diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que enganaram ou foram enganadas na Bíblia. Satanás envenenou e enganou a Eva. Envenenou no sentido figurado, né? E até hoje tenta fazer o mesmo conosco. Mais um, Dalila, fingindo amor, seduziu e dobrou Sansão. Aminon, filho de Davi, enganando, enganou a própria irmã, estuprou sua própria irmã Tamar. Sambalate tentou enganar, intimidar e derrotar Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ananias e Safira tentaram enganar a Pedro e a Deus, lá em Atos dos Apóstolos. E os gibeonitas, conforme nós veremos hoje, eles com pão bolorento conseguiram enganar Josué e Israel. Vamos entender melhor esta história. Nós vamos ver que Josué, ele teve muitas vitórias, ele estava obtendo vitórias, o que intimidou os reis inimigos. E o inimigo então se levanta para pelejar contra o povo de Deus. Quem é que está por trás do engano e da mentira? Em João capítulo 8, verso 44, nós vemos que vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Onde tem engano, onde tem mentira, quem é que está por trás? Satanás. Ele é o pai da mentira. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos orienta: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos então, amados, aprender nesta noite, com a ingenuidade de Josué, como nos defender dos futuros ataques enganosos do inimigo, estudando e aprendendo com o estratagema dos gibeonitas. Estratagema, o plano que eles usaram para enganar Josué. Então vamos ver o primeiro ponto: o inimigo se levanta para pelejar contra o povo de Deus. Como as notícias sobre as suas vitórias sobre Jericó e Ai foram espalhadas ao longo de toda a terra de Canaã, os israelitas tiveram que enfrentar duas situações. Primeira, os reis cananeus uniram-se contra eles. Abra em Josué capítulo 9, 1 e 2. Se já estava aberto em Josué 9, nós lemos o 3 e 6, vamos ler o 1 e o 2 para a gente entender o contexto. Mantenha a sua Bíblia aberta em Josué, nós vamos trabalhar com o livro de Josué durante a mensagem. Diz o seguinte, em Josué 9, versos 1 e 2. Ouça bem: sucedendo que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas,
e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Que foi que eles fizeram? Olha o 2: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Irmãos, o inimigo se juntou, o inimigo se levantou para pelejar contra o povo de Deus. Mas o inimigo sempre se levanta e sempre tem se levantado para pelejar contra nós, contra o povo de Deus até hoje. Amados, nós vimos então que os reis se uniram contra eles. Quando o inimigo se mostra com a face que ele realmente tem, preste bem atenção, quando o inimigo se mostra com a face dele, quando ele chega na frente da gente, que a gente vê que é o inimigo, fica mais fácil lutar contra ele. Nós vamos entender. Quando a pessoa chega, um assaltante, por exemplo, e ele mostra a face que ele tem, ele chega e bota o revólver para a pessoa e diz: esse é um assalto. Ele está se mostrando como ele é. Amém? Mas o pior é quando o assaltante, o larápio, ele não se mostra, ele não chega com o revólver para você. Ele se faz de amigo, te engana e te rouba. Quando ele se apresenta como ele realmente é, fica mais fácil lutar contra ele. Mas e quando ele se apresenta como um anjo de luz? É possível isso? Satanás pode se apresentar como um anjo de luz? E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Bom, nós vimos então que primeiro os reis se uniram contra eles. Segundo, no meio daquele povo todo que seria o inimigo, acompanhe meu raciocínio. Os gibeonitas não quiseram se unir com os outros reis. A igreja está entendendo? Todos os outros reis que eram inimigos do povo de Israel, que sabiam que Israel ia pelejar, se uniram. Mas os gibeonitas preferiram não se unir com os outros reis. O que foi que eles fizeram? Os gibeonitas não se aliaram com os demais reis cananeus, mas recorreram ao engano. Nós lemos Josué 9, versos 3 ao 6. Nós já lemos no começo, onde vimos que eles se disfarçaram, que estavam vindo de muito longe. Eles traziam pão bolorento, morava ali do lado, bem pertinho. Mas pegaram as sandálias mais gastas que eles tinham, as roupas todas empoeiradas, os odres, que eram os recipientes onde guardava vinho e água, eram bem velhos, já estavam, para dizer que eles tinham levado muito tempo de viagem. Mentira, engano. Chegaram se fazendo de coitadinhos. Os gibeonitas recorreram ao engano, querendo o quê? Fazer um pacto com Israel. Eles queriam fazer um pacto com Israel. Eles preferiram não guerrear junto com os outros reis contra Israel. Eles preferiram enganá-los para ficar debaixo da proteção de Israel. Eles entenderam que era melhor eles enganar Israel para ficar debaixo da proteção. Por isso eles recorreram ao engano. Mas nós vamos ver em Êxodo 34, verso 12, o que a palavra de Deus orientava ao povo de Deus. Qual a lei que eles tinham recebido? O que é que a palavra de Deus orientava? Em Êxodo 34, verso 12, lá em Êxodo, nós estávamos trabalhando Josué. Lá no começo, Deus tinha dito isso: abstente de fazer aliança com quem? Com os moradores da terra para onde vais. Por quê? Para que não te sejam por cilada. Olha a palavra de Deus.
tem um sentido, tem um propósito. Lá atrás, Deus sabia de todas as coisas, alertou o povo, eles conheciam a lei, se deixaram enganar e fizeram aliança exatamente com os moradores da terra para onde eles foram, os gibeonitas. Fizeram aliança. Vamos entender? Eles foram enganados e fizeram aliança. Eu perguntei no começo: você já foi enganado por alguém? Você, quando descobriu, já tinha feito pacto? Você voltou atrás? Ou você honrou o seu compromisso? O estratagema dos gibeonitas foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora a aliança. Abstende de fazer aliança. O que foi que eles pediram? Fazei, pois, agora a aliança. Olha só o estratagema dos gibeonitas. E o que fez Josué ingenuamente? Olhe na sua Bíblia, no capítulo 9, ainda no verso 14. Verso 14 diz assim: então os israelitas tomaram da provisão, acompanhe na Bíblia aí, ó, e não pediram conselho ao Senhor. Irmão, Deus tinha dito: não faz aliança com os moradores da terra. Eles vieram, enganaram, se fizeram de coitadinho. Deus tinha dito: não faz aliança com ninguém. Não importa se chegou para enganar, ele não era para fazer. Mas diz no 9 aqui, 14: tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E aí? Tomaram da provisão, deram comida para eles, fizeram um pacto com eles. Em Josué 9, do 19 ao 23, nós vamos ver agora a descoberta do engano. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos. Por quem? Pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar-lhes. Eles descobriram o engano, mas disseram: nós juramos por Deus e agora nós não podemos tocá-los. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E até o 23, chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Josué, irmãos, cometeu enorme falha ao ter negligenciado a palavra de Deus, que o orientava a não fazer aliança com os inimigos sob hipótese alguma. Todavia, ao ter consciência do que fizera, tratou de obedecer a palavra. Ele honrou ao compromisso e ao voto que fizera. Que na sequência nós vemos que, primeiro, os reis cananeus que haviam se unido para atacar Israel ficaram com raiva que os gibeonitas tinham feito pacto com Israel. Olha só o que acontece, é maravilhoso a palavra de Deus. Quando descobriram que os gibeonitas tinham traído eles e tinham feito pacto com Israel, foram atacar quem? Os gibeonitas. Eles foram atacar os gibeonitas. E
ouça no capítulo 10, verso 5 agora de Josué, está bem pertinho aí, 10, 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão de Gibeonitas, né? E pelejaram contra ela. Irmãos, descumprir a ordem de Deus, não ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, sempre nos traz problemas. Deus havia alertado em Números 33, 55, na sequência. Em Números 33, 55, ouça bem a palavra: se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então, olha como se cumpriu aqui o que Deus havia alertado e o que está acontecendo, o cumprimento aqui do alerta do Senhor. Os que deixardes ficar, ser-vos-ão como o quê? Como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. A ordem era para não fazer pacto, eles fizeram. Agora, ele diz: se não desapossardes, vai acontecer isso. Eles vão perturbar vocês. E não deu outra. Os gibeonitas realmente perturbaram. Eles cobraram compromisso, conforme nós vamos ver em Josué capítulo 10, no verso 6. Diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Eles realmente perturbaram, não foi? Pediram socorro para Josué. Pensa comigo, eles não tinham feito um pacto, Josué não prometeu que ia protegê-los. Quando descobriu o engano, não pôde voltar atrás. E Deus tinha alertado que se não desapossassem da terra, eles perturbariam. E eles perturbaram mesmo. Irmãos, pensa comigo agora. Josué, por ter sido enganado, ele poderia, se fosse mau caráter, pensa mesmo, ele poderia ter sido lento, não é? Na sua tentativa para salvá-los. Mas ao invés disso, demonstrando sua integridade, ele respondeu prontamente ao pedido de ajuda. Em Josué 10, verso 7, diz que então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Ele foi imediatamente. Bom, eu já lhe perguntei se você havia sido enganado, se já havia enganado alguém. Qual é o seu interesse hoje para ajudar alguém que o enganou, hein? Você tem ainda disposição para ajudar a pessoa que te enganou, que te iludiu, te roubou? Como é que está o teu coração? Você perdoa ou não quer mais saber? Você dá uma outra chance ou não? Nós vimos então que o inimigo havia se levantado. Amados, o inimigo se levanta, mas é para cair. É desse jeito. Vimos no início dessa mensagem que os reis inimigos se uniram para pelejar contra Israel, mas com eles estava o braço de carne. E com Israel, vamos ver em Josué capítulo 10, os versos 40 ao 42. Assim diz: assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um. Eles não tinham se levantado, não tinham se unido, foram atacar os gibeonitas chamaram Israel, Israel foi lá e
exterminou todos, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez só, olha que interessante, preste atenção nessa passagem aqui. De uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Os reis, o inimigo, se levantaram, confiando que eles se unindo venceriam Israel. Com eles estava o braço de carne, mas com Israel estava o braço de Deus. Você acha que está lutando sozinho? Teu inimigo é forte? Ei, eu quero dizer para você, se você não sabia, você acha que está lutando só contra muitos? Mas Deus é maioria. Aleluia. Mais Deus é maioria. Você está só, mas você está com Deus, você é a maioria. Não importa a quantidade dos teus inimigos, se você está com Deus, você é a maioria. Amados, o que parecia ser terrível, a união, a fortificação do inimigo, transformou-se em vantagem para o povo de Deus. Esta aliança entre os reis do sul acabou, na verdade, eu disse que o inimigo se levanta para cair. Esta aliança acabou ajudando o exército de Israel. Esses inimigos estavam reunidos todos no ataque, inicialmente aos gibeonitas. Assim, Josué não precisou gastar tempo e nem recursos em campanhas separadas contra cada cidade fortificada representada naquela coalizão. Entendeu? Ele ia ter que lutar depois com um por um, gastar tempo, perder muito tempo, mas eles se juntaram, pensando que eles se juntando iam derrotar Israel. Israel, numa tacada só, resolveu o problema e derrotou todos de uma vez. É desse jeito. O inimigo pensa que tem força contra o povo de Deus. Ele confiantemente enfrentou e derrotou todos aqueles inimigos de uma só vez, em uma única batalha. Irmãos, o inimigo se levanta, tem se levantado na minha vida, tem se levantado na tua vida, mas é para cair. Se você está com Deus, é para cair. Quando? Quando Deus está com o seu povo. Tiago, capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos concluir a mensagem? Você tem tido em momentos de fraqueza, negligentemente, tem feito voto, tem assumido compromisso a pessoas ou a Deus que agora estão difíceis ou impossíveis para cumprir? Você foi lá, comprou numa loja, fez um voto que ia pagar, um momento de fraqueza, e agora você não quer pagar, por exemplo? Ou você prometeu que ia ajudar um irmão seu mais do que você podia e agora não está conseguindo? Complicado. Faça um exame de consciência. O que é que você fez? Que pacto você fez? Que acordo você prometeu? Não pensou direito e agora está difícil de cumprir? Você, sendo cristão, enganou alguém? Se você enganou, peça perdão, trate de consertar a sua situação. Agora, veja o que aconteceu com os gibeonitas em Josué 9, 22, 23. 9, 22 e 23.
Josué 9, 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que me enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? 23. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos. Amados, se você enganou alguém, conserte a situação. Porque se você enganou, olha o que aconteceu com os gibeonitas: se tornaram malditos diante de Deus. Você não vai prosperar se você enganou alguém. Conserte a sua situação. Agora, se você entretanto foi enganado, não se preocupe. Confie na justiça divina. Não se torture por ter se deixado enganar. Afinal, não existe um povo mais fácil de ser enganado do que os crentes, é verdade. Ah, como eu já fui enganado depois de crente. Antes não era tão enganado assim. A gente está com o coração aberto. Mas não se preocupe. Todavia, como a palavra do cristão é sim, sim, não, não, custe o que custar, se você assumir um compromisso em nome de Jesus, honre o compromisso assumido. Lembra de Josué? Ele foi lá, mas Deus deu vitória para ele. Lembra que ele venceu todos os reis? Honre, você assumiu. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Irmãos, Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5 nos ensina: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o quê? Que não votes do que votes e não cumpres. Só essa palavra aqui já serviria para nós essa noite. Esse texto em Eclesiastes. Queridos, isso nos encoraja, primeiro, não negligenciarmos as nossas promessas, ou, segundo, a pensarmos muito bem antes de fazermos um voto. Vamos ver aqui: não negligenciar as promessas. Você fez promessa, cumpra. Ou então, antes de fazer uma promessa, algum compromisso, pense muito bem antes de fazer. Pense muito bem. Irmãos, por outro lado, eu queria que vocês guardassem que sempre que nós obedecermos às ordens do Senhor, sempre que obedecermos às ordens do Senhor, nós podemos esperar enfrentar situações semelhantes a que sofreu o povo de Israel. Como nos defender então dos futuros ataques do inimigo? O que é que a palavra de Deus nos orienta? Mateus capítulo 10, 16, para a gente terminar: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Está aqui, está na palavra. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas Deus diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda na volta. Ele é diabo, ele está fazendo o papel dele. Nós temos que ser o quê? Para nos guardarmos destas pressões, nós devemos ser sóbrios, vigilantes e prudentes como as serpentes. Vigiai e orai. Vigiai. B, sujeitar-nos a Deus, confiar nele, sendo simples como as pombas. Terceiro, nos comunicarmos diariamente com Ele, para sempre ouvirmos a voz do Senhor. Como é que a gente se comunica com Ele? Como é que ouve a voz dele?
através da palavra e através da oração. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 8, nos deixa uma mensagem de boa noite. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que mais? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será o quê? Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Dilma Barroso, amigo. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim tal campo verde em flor. Quando estou junto a você, me sinto bem. Meu Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Te encontrei no mais sublime doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim tal campo verde em flor. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar. Meu Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você
Momentos com Jesus.